Olá, eu conheço a Faculdade de Betel desde 1999, quando fui convidado por um amigo, um irmão em Cristo, para assistir uma aula. Eu me lembro que a aula que estava sendo ministrada era uma aula de escatologia. O meu primeiro professor foi o pastor Mário, excelente professor. Aumentou ainda mais o meu desejo de estudar teologia. Fascinado que fiquei com o conhecimento das Escrituras, a cultura geral, conhecimento do quadro que compõe o Novo Testamento, o quadro cultural que compõe o Novo Testamento, me fascinou e me fez firmar. Depois veio o professor Wagner, e eu, como comecei a ajudar na questão administrativa, financeira, foi lá que eu conheci o pastor Vicente Paula Leite. E olha que eu tenho uma memória boa. Eu vou dizer para vocês até o que ele me serviu de almoço. Filé de frango com salada de tomate. Eu trabalhava na rua na época, eu estava com uma fome terrível. E aquilo caiu tão bem, e ele me recebeu com carinho. E eu lembro que ele me fez um elogio que me fez firmar ainda mais. Nós conversamos um pouco sobre a Bíblia e ele falou: nossa, como o irmão é bom de Bíblia. Aquilo mexeu comigo, me deu ainda mais vontade de prosseguir. E uma certa noite eu disse para o pastor Vicente: pastor, eu quero dar aula. E ele disse assim: você vai dar aula para mim. E eu entendi que era dar aula para ele, substituindo o pastor Vicente em alguma das unidades do Betel. Falei: tá bom, pastor, aonde? Em qual unidade? Ele falou: não, eu vou sentar e você vai dar aula para mim. Se eu aprender alguma coisa com você, você está aprovado. Eu pensei: meu Deus, é jogar um avião em cima de uma bicicleta. Mas graças a Deus ele estava brincando. E aí, passado algum tempo, eu já no último ano do bacharelado, aí já no 2000, 2001, comecei a substituir alguns professores, até que me formei, e aí comecei a assumir sala de aula e desenvolveu-se essa história, esse laço, tanto acadêmico quanto de amizade com a Faculdade de Betel. E a importância da Faculdade de Betel na minha vida é muito grande. Além de me despertar para o estudo teológico, me abriu portas, me deu condições, me proporcionou que eu pudesse fazer pela própria instituição um mestrado em teologia, me despertou para continuar estudando, de forma que eu pude, com esse incentivo desse ambiente acadêmico, teológico, fazer também uma outra pós-graduação, docência do ensino superior, né? E consegui também agora, recentemente, o meu doutorado em teologia também pela Faculdade de Betel. No decorrer desse tempo, tiveram alunos que pela sua dedicação se tornaram mais próximos e acabaram marcando profundamente. Hoje alguns são pastores, mas o ambiente com os professores também muito agradável, por isso eu chamo ainda hoje de família IBetel. Quando eu me refiro ao IBetel, eu me refiro à família IBetel. Tanto a família do pastor Vicente Paula Leite, que durante todo o tempo gerenciou a Faculdade de Betel, daí Faculdade de Betel, nossa matriarca, irmã Janira, costumo chamá-la de matriarca, foram pessoas que marcaram a minha vida, me enriqueceram como cristão, me enriqueceram como pessoas. Durante esse tempo eu tive problemas, Jesus disse que no mundo tereis aflições, e fui abraçado pelos alunos, pela direção da faculdade, choraram comigo quando chorei, se alegraram comigo quando me alegrei. Então muitos alunos marcaram.
o que faz de mim assim muito feliz enquanto missionário de retaguarda, que eu costumo dividir missões em vanguarda e retaguarda. E tantos outros alunos que na época eram diáconos, eram presbíteros, hoje são pastores. Eu acredito que eu tenha participado por volta da formação de 1000 pessoas, porque é muito tempo, muito tempo. Comecei a lecionar no ano 2000, estamos em 2022, são 22 anos de ministério. Ao mestre Felipe, ao mestre Osvaldo e ao excelentíssimo homenageado desta noite. Sem você, a Betel não teria essa história. Sem você, a Betel não teria este evento. Com o apoio da Faculdade de Betel, tive a oportunidade de escrever 4 livros. Tenho um projeto de transformar minha monografia, minha tese de doutorado em livros. Então a minha experiência com a Faculdade de Betel é uma coisa que se confunde essa amizade, esse ambiente acadêmico com a minha própria vida nesses últimos 22 anos. Tem sido uma experiência riquíssima, né? Por muitas vezes parecia que o IBETEL ia desaparecer, ia sucumbir às crises. Mas quantas vezes as forças do IBETEL foram renovadas, como diz as Escrituras, que aqueles que creem no Senhor, as forças se renovarão como as forças de uma águia. Perseguições passamos, incompreensões sofremos. E eu digo sofremos, porque me considero parte dessa história. Tivemos recentemente a visita, por assim dizer, do Dr. Harold, missionário camaronês no Brasil. Lembro quando ele chegou no Brasil. Lembro com um carinho que a Faculdade de Betel o recebeu. E hoje dou glória a Deus pelos frutos do Ministério de Missões do Dr. Harold e tantos outros. Por isso hoje eu dou graças a Deus por ter conhecido essa instituição abençoada, abençoado IBETEL. Participei de várias formaturas. Ambiente de formatura é uma coisa muito gostosa. Essa é a minha história. Minha história junto a essa família, junto a essa instituição abençoada por Deus, chamada Faculdade de Betel. 22 anos. Não somos os melhores, não temos a pretensão de ser, mas o que fazemos com carinho, fazemos com excelência, o que nos faz nesses tantos anos reconhecidos pela igreja. Somos reconhecidos pela igreja pela excelência do nosso empenho e somos também reconhecidos no céu. Nossa história, a história da Faculdade de Betel, a história dos nossos alunos, a história dos nossos professores está registrada na história da igreja contemporânea. Então a nossa história não é história dos melhores, dos grandes, mas é a história daqueles que militaram e militam na obra de Deus com carinho, com humildade e com excelência. Essa é a nossa história, minha e da Faculdade de Betel.